Durante décadas, a história dos OVNIs viveu em um lugar estranho, perto o suficiente da realidade para incomodar, distante o suficiente para virar piada. Mas quando o próprio governo dos Estados Unidos cria um portal para liberar arquivos sobre fenômenos anômalos não identificados, o assunto muda de sala. Sai do fórum obscuro da internet e entra no arquivo oficial. O mais perturbador não é o que eles confirmam, é o que eles ainda não conseguem explicar. Em maio de 2026, os Estados Unidos lançaram uma nova iniciativa pública para reunir documentos, vídeos, fotos e registros históricos sobre o UAPs, a sigla usada oficialmente para fenômenos anômalos não identificados. Não é apenas uma página perdida em um site do governo. A proposta declarada é revisar, desclassificar e publicar materiais que antes ficavam espalhados entre departamentos, agências e arquivos militares. Para quem acompanha o tema há anos, isso soa como uma porta finalmente destrancada. Mas porta aberta não significa sala iluminada. O nome do portal tem peso simbólico: Pursue, um sistema presidencial de abertura e relatório sobre encontros com UAPs. A palavra parece escolhida para passar movimento, perseguir, buscar, correr atrás do que ficou parado tempo demais. Só que o próprio governo deixa uma peça importante no centro da mesa. Esses materiais são tratados como casos não resolvidos. Isso não quer dizer alienígenas. Também não quer dizer fraude. Quer dizer que, com os dados disponíveis, não houve uma determinação definitiva sobre a natureza do fenômeno. Essa diferença importa. Um objeto não identificado não é automaticamente uma nave de outro planeta. Pode ser drone, balão, sensor com erro, reflexo, ave, satélite, fenômeno atmosférico ou tecnologia estrangeira. Mas também não é honesto fingir que tudo sempre tem uma explicação simples. O desconforto nasce justamente nesse espaço. Quando uma coisa aparece no radar, é vista por pilotos, registrada por sensores, analisada por militares e mesmo assim continua sem fechamento. O mistério deixa de ser entretenimento. Durante muito tempo, a estratégia oficial parecia ser reduzir o assunto a ruído. Quem falava demais era tratado como ingênuo, paranoico ou sensacionalista. Mas os próprios registros militares tornaram essa postura mais difícil. Pilotos treinados relataram objetos com movimentos incomuns. Sensores registraram trajetórias difíceis de interpretar. Vídeos chegaram ao público com aparência granulada, tremida, imperfeita, exatamente como costuma ser a evidência real quando surge no meio de uma operação. Não é cinema. É confuso, incompleto e, por isso mesmo, incômodo. O público queria uma cena clássica, um arquivo vermelho, uma foto perfeita, uma frase final dizendo que eles estão aqui. O que apareceu foi diferente. Vieram documentos fragmentados, relatos técnicos, imagens ruins, descrições frias e uma quantidade enorme de incerteza. Isso frustra quem busca uma revelação total. Mas para uma investigação de verdade, a incerteza é o material mais valioso. Ela mostra onde o conhecimento termina e onde começam as versões. Entre os materiais mais comentados estão registros associados a operações militares e encontros em áreas sensíveis. Alguns documentos descrevem objetos acompanhados por sensores, observados por tripulações ou detectados em ambientes onde o erro custa caro. Isso muda a forma de olhar o assunto. Um relato casual de uma luz no céu pode ser descartado com facilidade. Mas quando o registro aparece dentro de uma cadeia militar, com hora, local, equipamento, testemunhas e relatório,
ele ganha outro peso. Não vira prova de origem extraterrestre. Vira um problema de segurança, inteligência e tecnologia. Há um detalhe que pouca gente percebe. Governos não se preocupam apenas com o que é alienígena. Eles se preocupam com aquilo que não conseguem identificar. Um objeto desconhecido perto de uma base, de uma frota, de um teste de armas ou de uma instalação estratégica já é problema, mesmo que seja feito por humanos. Se for drone adversário, é falha de defesa. Se for sensor enganado, é falha de leitura. Se for algo novo, é falha de inteligência. Em qualquer cenário, alguém precisa explicar. A palavra WAP também não surgiu por acaso. Ela tira o peso cultural de OVNI, uma palavra carregada de discos voadores, abduções e filmes antigos. O WAP parece mais técnico, mais limpo, mais aceitável em relatórios oficiais. Fenômeno anômalo não identificado. O nome novo não elimina o mistério. Ele muda o ambiente da conversa. Agora, militares, cientistas, parlamentares e jornalistas conseguem falar do tema sem parecer que entraram automaticamente em uma teoria conspiratória. Isso por si só já é uma mudança histórica. Mas todo nome técnico também pode esconder algo. Quando o governo troca a palavra, ele controla parte da percepção pública. OVNI parece popular. WAP parece institucional. Uma palavra assusta, a outra organiza. Talvez isso ajude a reduzir o ridículo em torno dos relatos. Talvez também ajude a colocar o mistério dentro de uma moldura mais controlada. Quando o assunto perigoso demais para ser ignorado e estranho demais para ser explicado entra na linguagem burocrática, ele perde barulho, mas ganha permanência. O novo material não apareceu em um vácuo. Nos últimos anos, o Congresso americano pressionou por mais transparência. Ex-militares deram depoimentos. Jornalistas publicaram relatos. Agências foram cobradas. O tema saiu da cultura pop e virou pauta de segurança nacional. Isso não aconteceu porque alguém simplesmente decidiu agradar ufólogos. Aconteceu porque havia registros demais, testemunhas demais e perguntas demais circulando fora do controle. Quando a pressão pública e política cresce, liberar parte do arquivo pode ser menos arriscado do que continuar em silêncio. Só que transparência parcial tem um efeito estranho. Ela acalma uma parte do público e irrita outra. Para alguns, os arquivos mostram que o governo está finalmente abrindo o jogo. Para outros, mostram apenas aquilo que já podia ser mostrado, enquanto o essencial continua escondido. E esse é o combustível perfeito para o mistério. O governo libera documentos, mas não entrega uma conclusão. Mostra imagens, mas elas são ruins. Reconhece casos, mas não fecha a origem. Em vez de encerrar a história, ele cria novos caminhos. O ponto mais delicado é que arquivos oficiais não funcionam como vídeos de internet. Eles raramente dizem tudo em linguagem simples. Um documento pode revelar mais pelo que falta do que pelo que mostra. Trechos riscados, nomes removidos, locais omitidos, anexos ausentes, datas vagas e classificações antigas contam uma segunda história. Talvez seja apenas proteção de fontes e métodos. Talvez seja rotina burocrática. Mas para quem observa de fora, cada tarja preta parece uma frase silenciosa. Ainda existe algo que você não pode ver. Também existe o risco de exagero. Uma liberação oficial não transforma qualquer ponto luminoso em tecnologia não humana. Parte dos casos provavelmente será explicada com mais dados. Alguns podem ser balões, outros drones, outros efeitos de câmera, outros erros de sensor.
e alguns talvez permaneçam sem explicação por falta de qualidade no registro. Isso é frustrante, mas é real. Investigar mistério não é escolher a resposta mais emocionante. É resistir à pressa de fechar a história antes das evidências. Ao mesmo tempo, a explicação comum nem sempre resolve tudo. Alguns casos incomodam justamente porque atravessam várias camadas: testemunha treinada, sensor militar, comportamento inesperado, contexto estratégico e ausência de identificação final. Quando todas essas peças aparecem juntas, o ceticismo precisa trabalhar mais. Não basta dizer que era qualquer coisa. Também não basta dizer que era uma nave. O incômodo está na zona cinzenta, onde nenhuma explicação simples fica confortável. A história dos OVNIs sempre teve um paradoxo. Quanto mais incrível é uma alegação, mais forte precisa ser a prova. Mas quanto mais sensível é o ambiente onde a prova surge, menos material chega ao público. Se aconteceu perto de uma operação militar, parte dos dados pode ser classificada. Se envolve sensores avançados, detalhes podem ser omitidos. Se envolve inteligência, nomes e métodos somem. O público fica com o fragmento, e o fragmento é suficiente para acender a imaginação, mas insuficiente para encerrar o caso. É por isso que o assunto continua vivo, não por causa de uma única foto, não por causa de uma única testemunha, mas porque o padrão se repete: avistamento, registro, análise, silêncio, liberação parcial, explicação incompleta. Cada ciclo deixa uma sobra, e essa sobra se acumula. Depois de décadas, a pergunta deixa de ser se existe uma história perfeita. Passa a ser: por que tantos pedaços imperfeitos continuam aparecendo nos arquivos de um dos governos mais vigiados do mundo? A participação de agências como NASA, FBI, Inteligência e Defesa aumenta o peso simbólico. Cada uma entra por uma porta diferente. A NASA, pelo céu e pelos dados científicos. O FBI, por investigações e registros históricos. A defesa, pelo risco operacional. A inteligência, pelo medo de adversários. Quando todas essas portas se conectam no mesmo corredor, o tema deixa de ser apenas curiosidade. Ele vira uma área onde ciência, guerra, política e segredo encostam uma na outra. E existe um motivo para o governo preferir falar em fenômeno, não em objeto. Fenômeno é mais amplo. Pode ser coisa física, erro de percepção, efeito atmosférico, interferência, tecnologia ou algo ainda não categorizado. Essa escolha reduz conclusões precipitadas, mas também amplia o mistério. Um objeto pede forma, um fenômeno pede interpretação. Quando nem o vocabulário consegue prender o caso, a sensação é de que estamos tentando medir algo com a ferramenta errada. Um dos elementos mais fortes para a narrativa é a diferença entre ver e provar. Pilotos podem ver algo. Sensores podem registrar algo. Um relatório pode descrever algo. Mas provar origem, intenção, tecnologia e natureza é outro nível. Essa lacuna é onde vivem as disputas. O entusiasta diz: se não conseguem explicar, é extraordinário. O cético diz: se não conseguem explicar, falta dado. Os dois podem estar errados quando falam com certeza demais. O arquivo não entrega uma resposta final. Ele entrega um problema que resiste. O público também mudou. Antes, uma liberação dessas talvez ficasse restrita a especialistas, jornalistas e grupos de ufologia. Hoje, cada imagem vira corte, cada documento vira thread, cada trecho removido vira teoria. A internet acelera o mistério. Em poucas horas,
milhares de pessoas analisam pixels, coordenadas, sombras e metadados. Algumas encontram pistas úteis, outras inventam conexões. O arquivo oficial deixa de ser um documento estático e vira um campo de batalha narrativo. Essa investigação coletiva tem dois lados. Ela pressiona governos e pode encontrar detalhes ignorados, mas também pode transformar ambiguidade em certeza falsa. O reflexo vira nave, uma tarja vira confissão, um silêncio vira prova. Quando todo mundo quer ser o primeiro a decifrar o enigma, o erro corre mais rápido que a cautela. O mistério verdadeiro não precisa de maquiagem. Ele já é forte o suficiente quando tratado com precisão. O mais interessante nesses arquivos é que eles colocam o governo em uma posição desconfortável. Se disser que tudo é normal, precisa explicar os casos não resolvidos. Se disser que não sabe, admite limite. Se esconder demais, alimenta suspeita. Se liberar demais, revela capacidades, falhas ou dados sensíveis. Não existe saída limpa. Em temas assim, cada movimento tem custo. A liberação dos arquivos pode ser transparência, pode ser controle de narrativa ou pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Para quem esperava uma prova definitiva de vida fora da Terra, o material pode parecer decepcionante. Para quem entende como governos funcionam, ele é fascinante. Documentos oficiais raramente gritam, eles sussurram. Uma data aqui, um sensor ali, uma frase técnica, uma classificação, um caso que não fecha. O segredo não aparece como uma cena de filme. Ele aparece como burocracia, atraso, linguagem fria e silêncio entre linhas. Há décadas, a cultura popular ensinou o público a imaginar hangares escondidos, corpos alienígenas e naves desmontadas em bases secretas. Os relatórios oficiais recentes não confirmam isso. Pelo contrário, avaliações anteriores do Pentágono disseram não haver evidência empírica de tecnologia extraterrestre recuperada. Esse ponto precisa ficar claro. Mas negar uma narrativa extrema não elimina todos os casos difíceis. Entre a nave capturada e o balão comum, existe uma faixa enorme de possibilidades ainda mal explicadas. Talvez o segredo mais real não seja alienígena. Talvez seja tecnológico. Drones avançados, plataformas de vigilância, testes estrangeiros, interferência eletrônica, spoofing de sensores, sistemas hipersônicos ou equipamentos que nenhum país quer admitir em público. Nesse cenário, o mistério continua enorme, mas muda de natureza. O medo deixa de ser apenas uma visita de outro mundo e passa a ser uma falha aqui mesmo. Alguém pode estar entrando em espaços protegidos, observando operações militares e escapando sem identificação. Só que essa hipótese também não resolve tudo. Se fosse sempre tecnologia humana, por que tantos casos continuam sem identificação final? Se fosse sempre erro de sensor, por que pilotos e operadores relatam comportamento consistente em alguns episódios? Se fosse sempre fenômeno natural, por que a preocupação militar persiste? O mistério sobrevive, porque nenhuma explicação única engole todos os relatos sem deixar sobras. E as sobras são exatamente o que mantém esse assunto atravessando gerações. O portal recém-lançado também promete novas liberações em etapas. Isso muda a expectativa. O público não está diante de um evento isolado, mas de uma torneira aberta lentamente. Cada novo arquivo pode trazer algo banal, algo técnico, algo frustrante ou algo difícil de ignorar. Esse formato cria suspense institucional. Em vez de uma revelação explosiva,
temos um gotejamento oficial. E às vezes, o gotejamento é mais poderoso que a explosão, porque mantém todos olhando para a porta. A postura certa para esse tipo de tema não é escolher entre deboche e crença cega. É acompanhar o rastro. Quem viu? Qual sensor registrou? Que dados foram preservados? O que foi omitido? Houve investigação independente? O caso foi resolvido depois? O que permanece sem explicação? É assim que o mistério fica mais forte, não mais fraco. Quando você tira o exagero, sobra aquilo que realmente incomoda. No fim, a nova liberação dos arquivos não entrega a cena que muitos queriam. Não há uma confissão final. Não há uma resposta única. Não há uma frase que encerre décadas de especulação. O que existe é mais estranho: o reconhecimento oficial de que alguns eventos foram registrados, analisados e ainda permanecem sem determinação definitiva. Para alguns, isso é pouco. Para outros, é o começo de algo muito maior. O arquivo foi aberto, mas a parte mais importante talvez ainda esteja do outro lado da porta. Obrigado pela sua atenção até aqui. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor o assunto. Até o próximo vídeo.